E estamos no ar com o nosso programa para o planeta Terra. E para alegria nossa, a gente traz uma pessoa que a gente conhece já há muito tempo e sabe que é uma pessoa que ela não tem limites. É uma pessoa que é escritora, tem uma editora, tem um sebo, toca vários instrumentos e tem uma característica própria. Ela não gosta de repetir. Se ela aprende um instrumento, ela quer um outro diferente. Se ela faz um livro de um gênero, ela procura outro gênero. Mas isso você vai saber durante a entrevista e durante a programação. Porque agora é hora e momento de nós refletirmos, perfeito? E nada como uma poesia como esta que foi escolhida a dedo para que nós pudéssemos refletir mais sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes e tudo mais. Porque o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você faz toda diferença. A vida muda quando você muda. Pense nisso. E vamos para os nossos informes, que nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, vai ocorrer um evento beneficente que quem gosta de massa, espaguete com bratiola, dá água na boca. O local do evento é próximo da Vila Vicentina, lugar de fácil acesso, pode aproveitar a noite, né, conforme está aí no cartaz, a partir das 19 horas, ou levar marmitex. Porque, além dessas informações, existem outras que estão disponíveis no próprio cartaz, inclusive as entidades que são beneficiadas por essa colaboração sua, comendo essa delícia desse espaguete. Mas nesse período de seca, gente, que estamos atravessando, é importante algumas medidas. Nada é demais você colocar um recipiente com água no pátio, por exemplo, na varanda, no telhado, na janela. Não para nós, seres humanos, mas para as aves e outras espécies que, se não formos nós, os seres humanos, e não formos tão rápidos nas medidas que tomamos, nós podemos trazer malefícios. Então, para evitar a morte dos animais, como já disse, aves e outras espécies tão mais frágeis, este vídeo parece que fala mais do que qualquer palavra que eu possa tentar expressar neste informe. Agora, nesse domingo, dia 29 de setembro, às 19 horas, durante a Santa Missa na paróquia de Santa Rita, que fica aqui na cidade de Bauru, nós teremos a apresentação de 3 cantores líricos, através do projeto Arte na Diocese. Participe desse momento único nessa paróquia tão acolhedora. E participe também da campanha que está aí a todo vapor. Afinal de contas, Santa Rita ela é caracterizada pelas flores. Então vamos dar um jardim para a Santa Rita de Rosas. Agora, outras informações estão no próprio vídeo. Mais detalhe, acesse o site presente no cartaz. Acompanhamos o vídeo que traz frases do Santo Padre Pio de Pietrelcina, que foi homenageado neste mês de setembro, principalmente nesse mundo de arrogância, de ódio, o espírito de humildade, de amor, de entrega deste santo vale e vale muito. Vamos às frases. Fica, Senhor, comigo, preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono, preciso
Preciso de ti para não cair. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. E já estamos de volta. De volta para apresentar o nosso entrevistado de hoje. Uma pessoa bastante felizarda, vamos utilizar o nome. Por quê? Porque é uma pessoa que acredita em tudo que faz. Isso é uma pessoa felizarda, não é? Tem pessoas que nem sabem o que vai fazer. O nosso entrevistado de hoje, ele diz assim: ontem foi ontem. Eu vou viver o hoje porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E vou viver o hoje intensamente. E assim ele tem vivido a vida dele. 28 anos como professor de escola pública. Em determinado momento ele falou assim: já dei minha cota como professor de artes. Agora vou deixar para que outros continuem o meu legado. E aí foi para criar um sebo que vai explicar para a gente como é que foi a criação desse sebo. Ele escreve, ele é poeta, ele tem livros já editados, mas tudo isso nós vamos saber durante o nosso bate-papo. Perfeito? Eu estou trazendo mais uma vez o Reginaldo Furtado, só que dessa vez ele não vem para falar de um livro de lançamento dele. Ele vem para falar de outras facetas que ele tem dentro do trabalho que acaba envolvendo tudo isso que eu acabei de falar. Seja bem-vindo, Reginaldo. É um prazer sempre renovado tê-lo. Recentemente mantivemos contato e parece que as coisas dos céus, elas têm os projetos que vêm lá do alto, diferente dos nossos aqui da Terra, né? Estive com você, tive a oportunidade de convidá-lo para participar do programa, não o fiz por motivo de pressa, motivo de não tomar muito tempo um do outro, e de repente, de um dia para o outro, está aqui o Reginaldo para trazer as suas experiências, que eu tenho certeza serão de grande valia para muita gente. Antes de começarmos o nosso programa, nós recebemos aqui uma turma de alunos do Moraes Pacheco, da Escola Estadual Moraes Pacheco, lá que fica localizado no Jardim Bela Vista. E nós começamos o nosso programa com uma pergunta que fizemos a um dos jovens que, de momento, ficou meio indeciso em responder do que se tratava. O colega ao lado disse mais ou menos, e o professor, que hoje já não está mais em sala de aula, mas não deixa de ser um professor da vida, acabou explicando para eles que estavam aqui. E agora vamos ter a oportunidade de, ao dar as boas-vindas ao amigo Reginaldo, começar nosso bate-papo com essa pergunta: o que é sebo e sua origem, Reginaldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. O sebo é um local em que coisas antigas, não necessariamente velhas, são disponibilizadas às vendas. Podem ser livros, podem ser vinis, podem ser aparelhos eletrônicos, telefones, qualquer coisa que possa
ainda ter algum tipo de interesse público para colecionadores, para enfeites. É bem variado. É que as pessoas tendem a achar que é só livros. Não é só livros, não. Tem outras Por coisas isso que uma também. das alunas falou livraria. Aí você já falou assim, não, não é só bem livraria. Eu também tenho livros lá. E como tem, hein? Não, tem bastante livros. Agora, esses dias, eu adicionei alguns vinis que eu tirei da minha coleção, que eu tinha mais, tenho ainda mais de 1000 vinis. E eu levei alguns para o sebo para venda, porque já em casa Já não cabe mais. não é nem questão de não caber, é que não há tempo de se ouvir todos. Eu separei os que eu mais gosto e os outros assim que eu não tenho, que eu não ouço com tanta frequência, eu disponibilizei para outras pessoas que possam fazer melhor uso dele. Perfeitamente. Agora, quando se fala em sebo, naturalmente, talvez até a aluna tenha ficado assim, um pouco chocada em responder de imediato, porque dá-se a impressão de uma coisa cebosa, uma coisa velha, uma coisa que não é muito bem aceita. O sebo não tem nada a ver com isso. Não, até por conta da antiguidade dos objetos que são colocados às vendas. Na maioria dos sebos hoje há um cuidado com a limpeza, com o asseio, com a organização. Há sim locais que são depósitos de quinquilharias, né? De coisas velhas, são empoeiradas, mas a grande maioria as pessoas mantêm um cuidado até por conta da questão da saúde, né? Porque um livro úmido, ele desenvolve uma bactéria lá que é muito perniciosa à saúde. Então, você tem que tomar certos cuidados, até por questão de responsabilidade com a saúde pública. Perfeitamente. Então, gente, o seu sebo fica em que local aqui em Bauru? Olha, meu sebo fica na rua São Martim, quadra 15, número 7, esquina com a Rua Constituição, no centro da cidade. Perfeito. Um lugar gostoso, tranquilo. Você vai lá, pode ler, ver a coleção de livros que ele tem lá, né? A variedade, a diversidade de livros. Inclusive tem revistas também lá. Parece que eu vi que Não, revista não, como o antigas espaço lá. é pequeno, então não tem revista. Eu tenho Ah. que escolher o que eu coloco lá dentro. Certo. Que o sebo, apesar de aparentemente ter muitos livros, para um sebo é pouco. Eu tenho cerca de 6.000 livros. Pouco, Um 6.000 livros. Não, é pouco. Porque na casa dele tem quase 100 mil. Um sebo, para ser rentável, ele tem que ter pelo menos entre 25 e 30 mil livros no mínimo. Certo, né? Para ele dar uma rentabilidade que justifique a sua De abertura. giro, inclusive. Né? Não é o meu caso. O meu caso eu não abri Com a ideia de praticamente lucratividade. com o intuito de ganhar dinheiro. É lógico que eu preciso de dinheiro para manter, que o sebo fica num salão alugado. Mas o intuito mais é a divulgação da literatura e um espaço para reunião, para discussão, para bate-papo, onde você possa conversar com outras pessoas que mantêm a mesma paixão pelo conhecimento. Interessante que aqui, coincidindo, nós temos uma escola com vários jovens e na faixa etária 15 a 18 anos, mais ou menos. Quando eu fui visitar o Reginaldo lá no sebo, entrou quem? Um jovem. Entrou um jovem que não deve ter mais do que entre 15 e 18 anos. Ele Até tinha foi com a uns 16 camiseta anos. de uma escola, não é? Quer dizer que significa que era estudante e tal. E acabou levando 2 livros. Levou 2 livros, levou 2 clássicos ainda da literatura, né? Literatura grega. Olha só que É bacana. auspicioso ver algumas pessoas. Isso daí me traz uma outra indagação, amigo. Qual sua intenção em montar o sebo logo ao sair de uma sala de aula? Eu sempre fui um apaixonado por livros, desde criança. Eu venho de pais analfabetos, e nós éramos em 8 filhos, e eu fui o que minha mãe mais investiu em educação. Ela percebeu logo de início que eu gostava muito de ler, e sempre que possível ela comprava livros para mim. Então, desde criança, sempre li muito. Tanto é que quando eu montei o sebo, todos os donos de sebo foram lá no dia da inauguração. Que Falar, bacana. poxa, chegou um concorrente, né?
Aí conforme eles... Era engraçado porque eles entravam e olhavam para mim. Pô, é você? Ah, eles já estavam acostumados comigo funcionando nos livros lá no sebo deles, né? Certo. E pela minha quantidade de livros lá, eles viram que eu não oferecia nenhum tipo de concorrência. E também não era a minha intenção. Perfeitamente. Mas você também tem, além do sebo, uma editora. Ela vem antes do sebo ou depois? E por quê? Na verdade, a editora não fazia parte dos meus planos. No período que eu estava mexendo, montando o sebo, acertando a documentação, eu tenho uma amiga escritora que queria participar de um concurso, e para participar desse concurso literário era necessário o aval de uma editora. E é muito chato você ter que ficar batendo na porta dos outros para pedir favor. Então, como eu já estava mexendo com a papelada do sebo, eu perguntei para o contador qual seria a documentação necessária para que eu também montasse uma editora. E ele me disse, não, nada, eu só faço alguns acréscimos aqui no contrato que já está aqui e está tudo certo, você pode montar a editora. Então, nasceram no mesmo dia 3 de outubro. Tanto é dia 3 de outubro agora, próximo, vai fazer 4 anos da existência do sebo e da editora. Eles foram criados ao mesmo tempo, no mesmo dia. Gente, quantas pessoas que às vezes têm lá guardado o material, é isso? E gostaria que esse material não ficasse egoisticamente só para quem escreveu, né? Mas que pudesse compartilhar com outras pessoas, tal, como ele faz com os vinis deles, né? Em vez de ele guardá-los lá e só ele tem acesso, não, esses aqui vou ter tempo de ouvir, então deixa aqui. Agora, isso aqui eu já não vou ter tempo de ouvir, então eu vou levar para o sebo. E as pessoas que gostarem, se identificarem, podem usufruir desses vinis ou dos livros que lá tem. Então, eu aproveito para perguntar para você o seguinte, quantos livros e gêneros você já escreveu depois ou durante os 28 anos como professor em escola pública? Olha, eu tenho por característica não repetir os gêneros dos livros que eu escrevo. Não por nada, porque como eu tenho uma leitura muito diversificada, eu mudo muito o meu foco de pesquisa. Por exemplo, que nem eu toco saxofone. Outro dia eu quis aprender clarinete. Fui lá, aprendi. Legal, não quero mais tocar clarinete. Vou aprender outra coisa. Vou aprender bateria. Aprendi, pô, legal. Não quero mais tocar bateria, vou aprender outra coisa. E com os livros é a mesma coisa. Eu pego um tema, estudo, pesquiso, e normalmente acaba virando um livro. Feito isso, eu mudo o meu fruto de pesquisa. Eu não leio mais sobre aquele assunto, vou procurar outro assunto para ler. Então eu tenho meus primeiros 3 livros foram de poesias. Depois eu tenho um paradidático de folclore, eu tenho um de crônica de viagem, eu tenho um técnico na área de comunicação, eu tenho apontamentos filosóficos que foi escrito durante a pandemia. O último livro que eu escrevi é um romance. Né? Isso eu me lembro, dos carteiros, as mensagens do carteiro, como que é? Quando o carteiro chega, que Quando notícias ele traz. Ele traz. E, gente, o meu processo, me perguntaram, quinta-feira eu fui na inauguração da sala de leitura da escola em Tibiriçá. E me perguntaram... Oi? Major Fraga? No Major Fraga. E uma aluna me perguntou sobre o meu processo de escrita, se eu penso muito, se eu programo. Eu falei, não, eu simplesmente acordo um dia e falo, vou escrever um livro. E começo a escrever. Sempre, todos os livros foram assim. Meu primeiro livro havia chegado de viagem, eu dormi, no outro dia eu acordei, sentei para tomar café e deu vontade de começar a escrever. Eu escrevi meu primeiro livro ali, eu sentei e escrevi um livro. Escrevi 180 páginas de poemas. E foi desse jeito. E todos os meus livros fluem do mesmo jeito. Não significa que eu não tenha que pesquisar. Que nem o livro técnico de comunicação, eu li mais de 200 livros para poder escrevê-lo. O de paradidático de folclore também tive que pesquisar muito sobre cultura indígena para poder escrever sobre folclore brasileiro. Esse último, o romance que eu escrevi, ele se passa em São Paulo. Eu não moro em São Paulo, eu não conheço em São Paulo. Então, tive que pesquisar sobre a cidade de São Paulo, tive que conversar com pessoas que moravam
moraram em São Paulo. Então, tem um trabalho de pesquisa muito grande aí também. Nós falamos de juventude, tanto na abertura a respeito da escola, que veio visitar aqui a FIB, como também quando da minha visita ao seu sebo e editora também, né? A juventude, ela tem gosto pela leitura ou falta de oportunidade de acesso ao livro? Ou à leitura de uma forma Não, geral? falta de oportunidade não é, porque eu tomei conta da biblioteca da escola, na qual eu trabalhava por 15 anos. Então, havia livros lá muito bons. Então, não era falta de oportunidade, não. O problema é que nós temos a concorrência na internet, né? Que acaba tendo o efeito colateral desse uso demasiado de TikTok, principalmente, é criar pessoas ansiosas, porque as informações, elas vêm bem simplificadas, que a pessoa ela fica, não vou dizer preguiçosa, mas ela não tem mais paciência para ler um livro. Você tem que ler um livro inteiro para descobrir uma informação que vai estar lá no final. No TikTok a informação já vem mastigada, só que ela vem assim de maneira até genérica, né? Ela não tem explicações, como a pessoa chegou naquele assunto, chegou naquela conclusão. Eles leem simplesmente a conclusão e está tudo certo. Tem até um livro de, acho que de 2023 ou 22, se não me engano, que é A Fábrica de Idiotas Digitais, que fala sobre essa questão. Tem vários outros livros. Tem o Joanir Ventura, está lançando um livro agora, dia 14 do próximo mês, falando sobre isso também, sobre essa questão da massificação da ignorância através da internet. Porque o que acontece? Algumas pessoas se sentem alijadas do meio intelectual por falta de informação, por falta de estudo. As razões dessa falta de estudo não cabe aqui discutir, pode ser por trabalho, pode ser realmente por preguiça, pode ser por falta de oportunidade ou qualquer outro que seja o motivo. De qualquer maneira, ela está fora do circuito intelectual, da massa pensante. Então, quando ela tem uma oportunidade que a internet oferece de adentrar esse meio, ela adentra, mas de maneira equivocada. Ela é tão ignorante, eu falo ignorante aqui, o fato de... Quando eu digo ignorante, eu quero dizer não ter conhecimento de, né? Então a pessoa... sendo ofensivo. Você tá ela é tão ignorante que ela não sabe que ela não sabe. Então ela cria um pensamento na cabeça dela, ou uma ideia que ela acredita que seja nova, e ela acredita piamente que aquilo é verdade. E ela se fecha a qualquer tipo de comprovação científica que prova que aquilo não é verdade. Mas ela criou o mundo dela, essa necessidade dela de fazer parte de alguma coisa, então ela toma aquilo como verdade e fica muito difícil você fazer com que ela aceite o fato, não um ponto de vista sobre o fato. Por exemplo, vamos pegar o caso da Terra redonda. A ciência já comprovou, a Terra é redonda, isso é um fato. Mas tem pessoas que não acreditam e não aceitam, porque ela criou uma imagem na cabeça dela e ela não abre mão daquilo, porque é aquela imagem que, mesmo que seja deficiente, a mantém dentro do sistema. Quer dizer, isso de acordo com o pensamento dela, né? Ela não sabe que ela não está dentro desse sistema pensante, mas na cabeça dela ela está. Ela pode se colocar como um ser pensante, inteligente, que criou uma nova versão de alguma coisa que é uma falácia, que é uma mentira. Mas ninguém consegue provar para ela, porque ela não aceita, ela se fecha ao novo conhecimento, a esse tipo de informação. E o pior disso tudo é que não há vacina contra isso. A gente tem que parar para pensar, né? E quem lê, e como lê o Reginaldo, ele abre a sua mente para poder pensar e não só aceitar aquilo que vem de uma telinha para a gente, né? Nós vivemos há vários anos, né? Que se falava lá, a gente acreditava, porque não tinha como responder. É cômodo, você tira a responsabilidade de você e transfere para a televisão. Eles falaram na televisão, é verdade. É verdade. A culpa não é minha. É que nem eu elegi, nós estamos em época de eleição. Eu elegi um vereador. O problema da cidade agora é dele, não é meu. Eu não sinto a cidade como um problema problema meu. É o vereador que tem que resolver. Não, ele não percebe que ele ainda é cidadão, ele tem que ir lá, cabe a ele participar, apoiar o seu vereador, que foi eleito, no caso lá, né? Nas decisões que ele vinha tomar em prol da comunidade. Porque tem gente que não quer, tem algoz, tem pessoas que pensam o contrário. É que nem então, pais também em relação à educação, né? Sim. Ele deixa o filho na escola e fala, agora, professor, Reginaldo,
Você agora é pai do meu filho. Olha, eu vejo Você tantas vai tomar conta aí. Eu agora vejo do meu tantas filho. discussões na internet sobre política, sobre conflitos religiosos e outros. Eu não vejo ninguém defendendo a saúde e a educação. Não vejo. Não vejo ninguém indo para a rua para defender a saúde e a educação, a não ser os professores. Ninguém vai. Para encerrar, que eu já passei já 2 minutos, mas depois a gente faz a edição, não tem problema. Eu queria que você encerrasse esse nosso programa, com o meu agradecimento desde já, com os passos que são dados ou que devem ser dados para quem tem algum material que gostaria de publicá-lo ou transformá-lo em um livro. Como é que essa pessoa deve e pode fazer, Reginaldo? Olha, o que a pessoa deve fazer é procurar um editor, pode ser a minha ou qualquer outro editor de Bauru, e sentar para conversar, porque cada história tem uma característica específica que precisa ser analisada. Nenhum livro é igual ao outro. Como diria Heráclito, o homem jamais atravessa o mesmo rio. Então, nós temos que respeitar a característica de cada um. Então, procure um editor, sente e converse para chegar num melhor possível para a obra, porque ela seja assim, especial da maneira que você gostaria que fosse. Perfeitamente. Você tem, por exemplo, para quem está nos assistindo, noção de, por exemplo, de custo aproximado para Olha, que um livro... é muito difícil. Isso difícil. não dá para prever, porque, Vai como eu depender disse, do cada número de obra páginas. depende de imagem, depende de quantidade de páginas, depende você tem que fazer, se vai ter ilustrações, se não vai ter ilustrações, se vai ser colorido, não vai ser colorido, que tipo de papel, que tipo de capa que você vai querer, quantidade, tem um monte de detalhes. E esses detalhes você só vai saber a hora que você sentar com o editor para definir a linha editorial para o seu livro, para a sua história, para o que você quer contar, para que você a conte da melhor maneira possível. Gente, nós esperamos que, com a vinda do Reginaldo aqui, ele que já passou por todas essas fases, que já teve oportunidade de passar por todo esse processo, para escrever todos os livros que escreveu e ter a sua forma de pensar, a sua forma de ser, não é? Não gosto de repetir, não é porque deu certo o primeiro livro, o primeiro estilo que fiz, eu vou fazer o segundo só mudando algumas palavras, ou a primeira página vai para a terceira vai para a segunda, mas não, ele vai e acredita no seu potencial, no seu talento e no investimento que a sua mãe, com vários irmãos, viu que ele tinha e que ele poderia produzir o que vem produzindo até hoje. Perfeito? Que os pais que estão nos assistindo sintam, tenham essa sensibilidade de ver o talento. Não é a escrita, não vai ser escritor, vai ser um esportista, vai ser alguém que vai trabalhar na área audiovisual. Enfim, todos nós temos talentos. Precisamos descobrir qual e investir nele. E investir de uma maneira séria, coerente, responsável e tendo apoio dos pais, porque tem pai que o filho quer que seja uma cópia dele. Não. Cada um é cada um. E cada um será útil à sociedade da sua forma de ser. E é importante respeitar, tá bom? Então, mais uma vez, Reginaldo, muito obrigado pela sua visita, pela sua disponibilidade, pelo seu desprendimento, pela sua sinceridade ao se reportar aos temas diferentes que aqui abordamos, não é isso? Mas que com certeza elucidou e elucidou muito todos aqueles que acompanham do nosso planeta Terra a nossa programação. Então, para você, Planeta Terra, o nosso muito obrigado e ao Orestes, que hoje que foi o nosso maestro aqui da nossa programação, o nosso até.